Olá, eu sou a Larissa Alves e bem-vindos ao programa Autoria em Debate, um programa que procura aproximar o direito da indústria criativa, da tecnologia e da inovação. Hoje eu tenho aqui como convidada a advogada Juliana Lui. Muito bem-vinda, Olá, Juliana. Larissa, muito Tudo obrigada bem? pelo convite. Sim, a Juliana, eu vou pedir para ela fazer uma breve apresentação aqui, mas ela é especialista em exibição. Ah, Juliana, se você tudo pudesse se bem. apresentar aqui para o nosso Claro, público. tudo bem. Muito obrigada pela paciência de me ouvir nesse momento. Muito obrigada pelo convite. A Larissa é de uma simpatia extrema e é por Ah, isso que ela convence todo mundo a vir para cá. Meu nome é Juliana, então, eu sou advogada há muito tempo, advogo na área de direito do trabalho, inicialmente, sempre permeando ali com a questão do direito do entretenimento, especialmente na área da exibição cinematográfica. E isso já são quase 30 anos de confessor o RG experiência, aqui, a gente dando né? Eu carteirada. não gosto muito de falar da minha OAB, né? Se É, eu botar o número, tá lá embaixo, a gente deixa assim. não, já tem um Aham. tempo e tal. Tá, mas é isso. Então, assim, eu gosto muito do que faço Aham. e, enfim, tô aqui para trocar ideia, para aprender com todo mundo. Vamos E, seguir. e eu Aham. aprendo muito com a Juliana, que eu peguei carona, o direito veio como uma parte secundária, assim, na minha vida, e que se acabou se tornando a parte principal, mas eu peguei esse bonde um pouco mais tarde, né? Tirando a primeira carreira de jornalista, a segunda de direito, mas eu aprendo muito com a Juliana. Não, isso é uma É. troca. E a gente vai trocar confete aqui agora, né? Vai. Mas é assim, eu também aprendo muito porque essa questão tecnológica que você traz muito Aham. é legal, né? Eu lembro que eu falei para Larissa uma vez, Larissa, agora que eu aprendi o que é prompt, vou dar esse nome pro meu Pro meu cachorro. cachorro, porque a gente vai ter isso. Então, O que que é eu prompt, aprendo, né? pelo amor de O Deus, que que para é essa isso? coisa da tecnologia. Eu só sabia onde ligava o computador. Não, Hum. mas assim, brincadeiras à parte, a gente Aham. tem que ir se adaptando. E essa coisa tecnológica que você tem é muito bacana. É. Traz, os advogados têm que sempre estar buscando essas inovações, a gente está cada vez mais interligado, né, com todo esse setor, E e otimiza também o não, trabalho, né? sim, Acaba que gente, peraí, eu tenho 2 linhas de disco de carregar processo antigo, então o processo digital é lindo, então bora, a tá gente ótimo. chega lá, vai ser uma troca muito boa. Então, aproveitando esse gancho do trabalho e tudo, eu vou pontuar aqui, né, que falar um pouquinho sobre a ECA Digital, que foi promulgada agora dia 17 de setembro de 2025. A ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que veio através de uma. Derivou, né, através de uma denúncia que o influencer Felca fez sobre a adultização dos menores. E até uma curiosidade, eu até mandei e-mail para a presidência da República e já Opa, me responderam, mas não corrigiram ainda, gente. Então vamos botar pressão nisso, que a lei tá promulgada e faltou o L do nome do presidente, entendeu? Então tem um errinho material ali na é lei. o material, É um erro material. não Mas tem já problema. foi pontuado. Então, agora que todo mundo mande e-mail e avise, né? Olha, gente, peraí, tá um erro. Então, a gente, né, falando um pouquinho trazendo a Lei Felca, a ECA Digital, fazendo um paralelo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é ali da década de 90, eu queria entender um pouco como é que funciona essa questão trabalhista, do trabalho infantil no audiovisual. Você tem alguma pontuação para a gente? Eu queria que a gente começasse a falar Tá, sobre tudo isso. bem. Eu acho assim, gente, o importante sempre quando a gente lida com criança é trazer aquilo que a Constituição nos pede, proteção da infância, não é? Então, sempre com muito bom senso, a gente tem esse adulto que não, aliás, não é um adulto, né? Não é uma miniatura de um adulto, é uma pessoa em desenvolvimento. Então, a gente tem que cuidar desse desenvolvimento, a gente tem que cuidar e proteger. Se nós tivermos sempre isso em mente, as coisas vão muito bem. Isso é o bom É senso o e a boa básico, fé. gente. Então, assim, a gente tem lá o trabalho do menor. É proibido trabalhar à noite, é proibido trabalhar em lugar insalubre. Então, são coisas que, se você parar para pensar, são muito lógicas. Sim. Agora, existem outras questões que o ECA aqui, gente, o ECA é a Bíblia. Vai usar sempre, não adianta, lógico. A gente tem as questões trabalhistas vindas da CLT, que Uhum. permeiam isso tudo, mas o ECA me parece porque traz também essa regulamentação da questão do trabalho em ensaio, em todos os espetáculos, essa coisa agora da exposição digital. Então, isso é importante. A gente vai trabalhar sempre com ele e com essa complementação que veio agora. Muito importante, atendendo os anseios da sociedade, Sim. né? Então, o que eu tenho para dizer sobre isso, né? Vamos pensar no básico. Eu vou trabalhar com uma criança. O que eu preciso? Autorização.
Do responsável. Do responsável, mas de quem Sim. também? Da vara da infância e da juventude. Eu preciso que o juiz me autorize. Então, o que que acontece? Vou precisar de um alvará. Um alvará, gente, a autorização judicial para o trabalho da criança. E o juiz vai adivinhar o que você vai fazer? Não. Então, você tem que apresentar o seu roteiro, você tem que apresentar a aquiescência da criança, né? Um trabalho psicológico anterior, dizendo que essa criança está bem ambientada, Que não vai está preparada para impactar nos isso. estudos, assim, também, Exato, né? principalmente, gente, Uhum. contrafluxo do horário escolar sempre, E é né? curioso porque, assim, vai entre aspas, na contramão da produção audiovisual com adultos, né? Que é Pois aquela é. coisa disparada que trabalha noturna, Sim, porque diária, daí você está preocupado com a produção, lucratividade, tem que otimizar tempo, estúdio, tem que otimizar equipamento, tudo. alocação de... Exato. É, Com a criança, não. mudou Com a tudo. criança, você respeita os intervalos, você mostra. Eu recomendaria, assim, olha, mostra tudo que você faz. Mostra a cena, como é que você vai fazer aquela cena, vai cortar para a criança não estar sujeita a conteúdo sensível. E quando eu digo mostra, mostra para o juiz, mostra Uhum. para o Ministério Público, porque está tudo sujeito à fiscalização. Sim, Então, mostrar o roteiro, como sim, é que vai ser a gente. ordem do dia de gravação. Acompanhamento dos pais ali, os Sim, intervalos, tá certo? Se eu não me engano, a proibição noturna você tem até as 21h30 para terminar. sim. Então, você tem esses cuidados, não adianta. E quando você tem essa produção de documentação, respeito a essa regulamentação antes, você filma tranquilo, você Sim. produz Então tranquilo. é importantíssimo para o produtor executivo estar por dentro disso tudo, para ele Sim, poder organizar como vai ser a filmagem, um pouco que em função do ator das... mirim. Exato. E a gente também tem outra questão. Por exemplo, é uma plataforma digital, dessa vez. Essa plataforma tem que verificar conteúdo, tem que denunciar se houver um conteúdo irregular ali que Uhum. não é apropriado. Nudez, arma de fogo, bebida. Sim, Por exemplo, a gente tem que ter, também tem que ter uma responsabilidade objetiva sobre isso. Tem que demonstrar que ali a faixa etária é respeitada, tem controle parental. uhum. Então, você tem que demonstrar isso, gente, demonstrar essa boa-fé na contratação do seu trabalhador mirim. Sim, E sim, isso vai dar tudo certo, porque a gente sabe, a gente não tem muita ideia, na verdade, ainda hoje, gente, dos impactos. Como é que essas crianças vão se desenvolver lá na sim, frente, né? sim, Então, a porque é gente muito novo, né, tem essa muita gente transição. estudando tudo isso, Uhum. mas o quanto mais você se preparar, você produtor, se preparar para ter essa regulamentação, esse cuidado, uma equipe preparada, o ECA Digital exige uma equipe preparada e treinada para lidar com criança, Sim, tá? sim. Com essas proteções todas. Então você tem que ter isso na hora de filmar. Você vai filmar uma criança que teve um acidente de moto. Você vai filmar um filme de terror, gente. Vamos falar sério. Você vai filmar a criança levando susto? Não, corta a cena, gente. Então tem coisa assim que é E muito ter do uma bom equipe, senso. ter um psicólogo ali Exato, não é? acompanhando Eu também. acho É, importante. Então, é. quanto mais você conseguir demonstrar esse Cuidar, cuidado, é. essa proteção da infância, mais o seu trabalho vai ser tranquilo, mais essa Uhum. criança vai se sentir acolhida, feliz para desenvolver. Porque vamos falar sério, o que tem de criança talentosa também é Nossa, brincadeira, né, gente? gente, como, né? Eu fico boba, eu assisto, vejo de novo. Então, tem isso. E olha, a gente também tem uma coisa interessante que eu pensei esses dias, é assim. A gente não tem essa aquiescência dessa criança, a gente não sabe lá na frente como é que ela vai estar interpretando isso de ter essa vida tão exposta. Eu vi dois produtores que eu queria até achei interessante comentar, que foi Uhum. assim, um disse, produtores de conteúdo, né? Aham. Um disse assim, olha, eu me afastei porque minha criança nasceu e eu não queria transformar minha vida num reality. Aham. E eu vi outra pessoa que está justamente capitalizando em cima de ter transformado a vida num reality. Então, a gente ainda não sabe o que é correto. O mais importante é você tratar essa infância com muito respeito, E com muito muita cuidado. proteção. E Exato. E não até. passar. Essa criança, especialmente, eu não vou dar nomes aqui, eu Uhum. vi que a única coisa que ela tem feito é viver a vida dela. Então, ela não está trabalhando, tá, gente? Isso é uma coisa importante. Não está trabalhando, Aham. mas, assim, a gente não sabe os efeitos disso. Então, eu acho muito importante. O ECAVIR é muito importante. Você falou do Felca, óbvio, as Aham. denúncias que ele fez, não é? Sim, Terríveis. sim. Mas, então, é um clamor da sociedade, essa E é proteção. muito interessante que veio através da sociedade, né? Esse movimento, claro que o Congresso e etc. já estava se movimentando nesse Sim, sentido, sim. mas foi uma questão de a própria sociedade se comoveu e uniu gregos e troianos, Me uniu todo parece mundo, que porque essa é foi. uma preocupação que tem
na essência, né? Uhum. E que isso está permeando tudo agora. Eu Sim. acho fundamental Uhum. que eles tenham trazido isso, né? A gente tem que trabalhar assim, gente, sempre vai com o ECA, vem. A gente também tem, para que a gente não se esqueça, o Uhum. CONANDA, que Uhum. a gente também tem o CONAR, que fala sobre a publicidade, tem boas práticas. Conanda, vamos falar. O ECA, quando a gente fala ECA, gente, Estatuto da Criança e Adolescente. O CONAR eu acho que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, é isso? Né? A gente fica com sigla, viu, gente? Cheio de letrinha aqui, mas é isso. Tem também guia de boas práticas do governo federal. Sim. Então, você sempre tem. O CNJ tem resoluções ali. Então, sempre é importante. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Contrate o seu advogado. Para que você. Não é? A gente traz tem que isso para você. Isso. É melhor prevenir do que remediar, gente. Porque. Olha, financeiramente é bem melhor, o custo bem menor, é tempo, né? Imagina se der um problema ali, gente. E já vi coisas sendo interrompidas em razão da fiscalização, não é? Sim. E tem também aquela outra situação do coitado do advogado sofrer do coração. A gente pode ter um infarto, né? Comecei a filmar assim agora, senhor. Então a gente faz aquela cara de paisagem, risco, né? Vai trabalhar, mas por favor, aqui por dentro, você marca passo, já quase chegando, né? Cada vez. Então, ajude. A gente ajuda, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Vai dar certo. Juliana, e é muito interessante, assim, porque falando, né, desses artistas mirins e desse cuidado que a gente tem que ter com a infância, né, e de repente, essas crianças que já estão ali trabalhando como adultos, né, a gente tem aqui no Brasil diversos casos, e ver também casos de artistas mirins que fizeram muito sucesso, Macaulay Culkin, por exemplo, a gente conseguiu a autorização dele, tá tudo aqui registrado. Mas assim, de ter uma infância e ser muito bem sucedido e de repente no decorrer da vida ter algum problema ali, porque teve muito... Não, tem tudo isso. A mesma sociedade que pede para proteger também é uma sociedade que julga, que às vezes exclui. Então, não adianta a gente querer colocar panos quentes aqui e dizer que não existe um problema. Às vezes, essa criança se torna desinteressante depois. Então, isso traz machuca muito, traz traumas ali. Então, não acredito que esteja assim na nossa seara, mas a gente já vê acontecer, o exemplo que você deu é perfeito, então é muito complicado. O que eu posso falar sobre isso que me passou pela cabeça agora é o seguinte: criança que ganha dinheiro tem o dinheiro dela depositado na própria conta. Isso na conta dela. É uma grande dúvida minha, porque eu nunca trabalhei com artista mirim, etc. Então ela tem. Porque como é que é? Se eu sou mãe de um artista mirim de 7 anos de idade, ele faz sucesso dos 7 aos 15 e juntou uma fortuna. Você tem que colocar na conta da criança, você inclusive prova isso. Você demonstra como vai ser feito esse pagamento, tudo através de contrato, e, de novo, mostrando isso também para as fiscalizações necessárias. Então tem esse amparo também, essa preocupação e é uma também. Depósito na conta da criança. Sim, entendi. Para que ela possa usufruir mais tarde, da maneira como lhe convier, do próprio futuro do trabalho. Entendi. Ainda que ela se divirta. Exatamente. Eu queria entender um pouquinho mais, já que a gente entrou nesse assunto de trabalho e de cinema e etc., a questão que você vem, né, desde quando eu te conheci, da exibição. Eu queria entender como é que é esse panorama, esse cenário, porque você é advogada especializada nisso e você é exibitora também, né? Também. Olha, gente, temos todo mundo, advogados e empresários por aqui. Olha, na verdade, a gente tem que pagar boleto? Não, brincadeira. Mas assim, tem, né? Mas a gente faz diferente, trabalha de tudo um pouco. Mas deixa eu pensar uma coisa aqui, olha, que eu pensei. Ontem nós tivemos só para fazer encerrar esse assunto, ontem nós tivemos uma reportagem no Fantástico de um filme que vai lançar agora nos cinemas, no dia 30, se eu não me engano agora, de outubro, portanto, sobre da Clara Castanho. O filme chama-se Salve Rosa. E o que acontece? Fala justamente de uma mãe muito controladora que explora o trabalho da filha de 13 anos. Então, assim, eu acho que tá vindo. Você vê como esse assunto tá em pauta. Tá em pauta. Não vou dizer que tá na moda, não, mas é que é necessário. Tá no radar. É necessário. É um pouco fazendo uma analogia quando teve a... Que Horas Ela Volta, que era da Regina Casé, que era, vamos questionar essa hipocrisia brasileira da divisão de classes, né? E que na época que lançou foi uma comoção. E que é isso, agora está em pauta, acho que o assunto que está mais em pauta veio é isso. Porque abriu, democratizou em muitas casas. Então,
É isso. Agora, falando de exibição, então, primeiro, gente, assistam nos cinemas esse filme, tá? E aí, aproveitem o debate que a gente teve aqui, né? Vamos puxar a sardinha Nos também, é cinemas. sempre importante. Por que que é Assistir cinema. importante? Eu sei, mas eu vou fazer uma provocação aqui. Por que que é importante assistir nos cinemas ao invés de esperar sair no Netflix, porque e assistir pelas plataformas digitais? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É uma experiência completamente diferente. Estamos falando de outro universo, estamos falando de magia, Da estamos sétima falando de arte. encantamento, estamos falando da Hotmart, por favor, né? Assim, óbvio que o streaming trouxe uma democratização muito grande, é uma outra plataforma para você colocar teu produto, tudo bem. Mas assim, cada situação dentro do seu contexto, porque não tem, é inigualável, né? O cinema ele traz para você, toda vez que a gente tem uma história boa para contar, onde você quer ver? Você quer se arrumar, você quer sair de casa, você quer se distrair, namorar. Gente, poltrona, primeiro encontro no cinema, É a tem melhor poltrona coisa. namoradeira. Cara, é a melhor situação. Então, assim, não adianta, né? Você tem uma boa história, desde que os irmãos Lumieres começaram lá Sim. atrás, a gente vem com o cinema e é uma experiência, eu acho assim, completamente diferente. completamente diferente, Não porque é? não é somente entretenimento que a gente coloca ali um passatempo Não, na tela de casa, não, é um lugar que a justamente. gente hoje em dia, né, você ter essa pausa de eu vou tirar 2 horas do meu tempo para estar com o celular desligado, Puxa. tá imersiva num lugar com uma tela gigantesca, a experiência é completamente diversa, fantástica. não é? E outra, a melhor pipoca do mundo é a pipoca do cinema. Compre pipoca, hashtag compre pipoca. Então, assim, Você também é dona de uma da não, mas é Yoki? isso, gente, tem que fazer a experiência completa, é diferente, Toda. não é? Então, vai, aproveita esse momento, se diverte. O som é maravilhoso, te envolve. O susto é melhor, o tudo é melhor. romance é melhor, não é? Então, assim, você chora, você ri, você interage, você vê gente, você tem esse passeio, que ainda é uma opção de lazer acessível, que ainda é, e é muito legal. E você perguntou da experiência, mas eu vou dizer um pouquinho também da questão do streaming, né, com relação ao cinema. O cinema já teve muitos concorrentes. O primeiro dele foi a televisão. Sim. Então, quando chegou a TV, todo mundo dizia, não, agora acabou o cinema. Mesmo assim, essa experiência não acabou, a televisão tá ali, forte, mas tá lá, o cinema continua, não é? Aí, depois, lá para os anos 80, 90, a gente teve o videocassete. O videocassete. Não, agora acaba, agora decretaram aquela morte do cinema terrível. Não, ainda não foi agora. Graças a Deus. Então, deu tudo certo. E superamos isso, veio DVD, veio tudo. E, finalmente, veio o streaming. É uma concorrência muito grande, não é? A gente tem óbvio, com a pandemia mudou muito o padrão de comportamento do público, houve necessidade, tudo bem, mas, de novo, não é o streaming que vai acabar com o cinema. Todos têm o seu espaço, mas continuo defendendo com unhas e dentes, que a experiência é outra, e a gente não precisa nem ser muito romântico, na verdade. É que é mesmo, é uma alegria você fazer diferente, exatamente, para ir ver. Então, a gente tem isso, e o cinema tem sobrevivido, a gente faz. Com relação ao streaming, o que eu podia trazer para vocês? A nossa dificuldade hoje é estabelecer uma janela entre aquilo que vai ser lançado no cinema, para que fique mais tempo no cinema, para que as pessoas, a gente tenha como trabalhar melhor esse produto do filme, né? E que ele venha para o streaming depois. Vamos lá, pelo menos uns 90 dias. Esse é um assunto polêmico, está sendo discutido, mas é uma coisa importante. A gente precisaria de uma janela maior. É isso que eu tenho para dizer do streaming. E dá um espaço para todo mundo, né? Que eu falo assim, desde assistir numa sala de cinema, quanto assistir em casa depois, ou assistir em casa depois Gente, eu assisto às vezes, tem filme que o Poderoso Chefão, que é o The Godfather. Eu já assisti umas 20 vezes. Isso é rever uma coisa, mas essa experiência de tá tendo agora a mostra de cinema, mostra internacional de filmes aqui de São Paulo, que são assim, eu costumava e eu parei de ir. Eu costumava pegar uma semana de férias e assistir, tipo, 30 filmes em uma semana. Então, e é uma experiência que você fica assim, gente... É outra coisa. É outra coisa, outra coisa. E fica esse
o hype, os filmes. Agora vem um enxoval muito grande de filmes Uhum. bacanas, então eu peço para que as pessoas fiquem ligadas aí nos lançamentos, porque Sim. é E muito legal. você sabe se tem, né, como trabalhando com isso, com a exibição, tem alguma política de cotas para exibição de filme nacional? Ah, tem, É. sim, tem, porque isso faz parte do fomento, né, das produções Uhum, nacionais. Então, os cinemas têm sim uma cota de tela. Então, e se eu uhum. não me engano, estão discutindo cota de tela para o streaming também agora, viu? Sim, Que é uma sim. forma de proteção, tal. E de E tem incentivo, né, à produção incentivo. nacional, porque é muito importante a gente falar que gera Sim, muita gente, renda, gera muito trabalho. é importante. É. Olha, o parque exibidor do país, Uhum, ele está se recuperando, né? Está é. crescendo, então a gente Que deve ter torce tido para uma queda muito isso. grande na Teve. pandemia, Então, né? é importante É? dizer, por exemplo, a gente tem lá o tripé da distribuição, a produção e a exibição. Uhum, Então, é importante que a gente tenha sempre linhas de crédito, que a Ancine continue com os incentivos para uhum. abertura de salas. A gente tem que ter onde pôr esses produtos, né? Sim, A gente sim. tem grandes grupos aqui, mas nós temos redes tradicionais aqui também de cinemas do país. Por Uhum. exemplo, a empresa que eu trabalho, a empresa da família, tem 61 anos já, então, de É. exibição de cinema. Então, assim, gente, é muito esforço, é muita dedicação, é muita paixão para que isso se mantenha. Uhum. Porque, querendo ou não, Pra se manter. é uma E assim, concorrência, né? Tipo assim, com Cinemax, Cinépolis, né? não, e que Então, eu de lembro luta. numa Então, época que aham, começou, eu sou de Belo Horizonte, né? E numa aham. época que começou em BH fechar todos os cinemas de rua e virar igreja. Todo. Teve uma época que aconteceu que a gente ficava assim, gente, aí foi os filmes só, os filmes mais cult, foram para salas pequenas, mas que era Aham. bem só de cinema mais cult, ou dentro de shopping, Tipo né? cinema de arte. Cinema de É arte, isso, não. Hoje exatamente. a maior parte das salas, né, Estão está dentro no shopping. nos shoppings mesmo. Tem questão de segurança, comodidade, aí É, tem é. uma questão Que é mais grande. ampla, né? É. Mas é isso, é importante, a gente tem Uhum, que fomentar, uhum. é um trabalho, um esforço diário, tem que fazer com muito É. amor por aquilo para levar essa alegria para todo Para mundo, todo mundo. né? Eu acho É. que é isso. E a gente estava falando um pouquinho, antes Uhum. de entrar aqui, a gente estava falando disso, de quando que foi que melhorou essa questão do audiovisual, Ah, né? tá. É, Sim, a gente estava conversando sobre essa questão da tecnologia, né? da De novo, que tecnologia. você sempre É, traz. Então, a gente teve essa questão da tecnologia quando a gente saiu dos 35 mm e foi para o digital, isso foi muito bacana, sim. porque você não precisava depender mais daquela cópia. A cópia vinha, gente, e quando você tinha o lançamento, essa cópia chegava linda e em perfeito estado nos cinemas maiores. Mas depois, quando ela ia sendo exibida e passando para as outras regiões, a cópia chegava arriscada, chegava Era. complicada, às É. vezes faltava um pedacinho aqui do filme. Dava aquele Então, e quando estava passando, de repente, pois rasgava e tinha uma parava. coisa. Então, aí isso facilitou muito, porque você consegue ter, através, via satélite, você pode ter acesso à cópia que é dublada, à cópia que é legendada, você tem todas as tecnologias envolvidas aí, né? Tem Uhum. com áudio, IMAX, então você tem situações diferentes. Popularizou muito mais, ficou muito mais rápido, Para o acessível. exibidor ficou fácil, para Uhum, você programar, para você ter acesso ao produto, porque é um produto. Então, uhum, ficou mais fácil. E agora a gente está chegando também na questão da internet. uhum, Então, além de você ter essa questão via satélite que barateou uhum. muito essa questão porque você não tem a produção das cópias, é mais fácil. Sim, Hoje em dia também pode ficar até mais barato, porque você transmite o arquivo pela internet. internet, o filme vem assim. Então, isso também está chegando, é uma coisa bacana. A tecnologia está aí para Tá, ajudar. é. Então, isso facilita na hora de programar, de ter acesso a esse produto, a esses filmes, E que eu então, aí imagino também a disponíveis. questão da dublagem, né? Que aqui no Brasil a gente estava falando também, e Gente, é verdade, eu isso não é tinha muito ideia. curioso. Porque, Ó, a gente agora tem, gente, a maior parte do público prefere filme dublado. dublado. Então, eu não sei se é uma questão geracional, eu ainda prefiro filme Eu legendado, também, né? eu acho horrível a pessoa falar. Então, É, é. não, olha, eu vou dizer, a dublagem brasileira é sensacional. Apesar que agora com a IA também, eu acho que vai dar, a dublagem vai dar uma. Eu acho que Gente, vai ficar como se o ator ali, o Tom eu Cruise, não falasse em gosto. Não português. sei, eu não sei se vai por esse caminho, tá Aham. certo? Talvez vá. É. Mas depois vai depender dos contratos, se cederão as vozes, se cederão, não É, cederão, se. sim.
tem toda essa questão ali de direito para trás, né? Aham. Mas a preferência do público é pelo filme dublado. Então, na hora de programar, lógico, você vai ter o programador ali da sua Aham. rede que vai escolher de acordo com o perfil, Uhum. mas hoje, de fato, assim, em filmes, óbvio, de animação, você Uhum. tem ali 99% dublado, mas é Dublado, porque até natural. porque é o público Mas mais infantil também, sim, mas dependendo. você, por exemplo, não consegue mais ouvir uma voz, por exemplo, a Beyoncé que dublou, não é? Você não vai ouvir a voz dela. Aham, vai ser um Então, pouco. assim, mas eu acho bacana de vez em quando lá. Vou colocar aqui, a gente ainda tem a preocupação de manter e atender o filme que gosta, o pessoal que gosta de filme legendado. Aham. Então a gente sempre traz, pelo menos uma sessão você vai achar. Hashtag Topaz Cinemas, olha aí. Então, né, olha, estamos em Indaiatuba, né? Então, o que que acontece? A gente tem essa preocupação, tá? Uhum. Ah, e acho importante manter, porque tem o público para isso, mas é Sim. muito pouco. Eu Uhum. vou chutar, vai, olha, 80% hoje É, prefere filme dublado. dublado. E na hora de Eu programar, você tem que considerar isso. eu não, Óbvio que você vai gente, ter que ter é essa curioso sensibilidade. demais, porque eu particularmente eu não consigo ver filme dublado. E eu tenho uma outra filme em inglês, como eu morei muito tempo fora, eu não consigo ver o filme em inglês com a legenda em português. Me faz uma confusão que eu não sei se Tá. tá um ou outro, mas aí Aham. isso sou eu, Não, entendeu? No tudo meu, bem. Aí você não tem é que. uma Porque questão. vai de imediato, né? Você internaliza mais rápido. Sim. Então, mas eu acho que democratiza também, Uhum, mas eu gosto uhum, do filme legendado porque a gente tem essa experiência uhum. e vamos ver, eu acho que é uma tendência, é irreversível. Do meu Sim, ponto de vista, é sim, irreversível, tá. tá? E quando você tem essa movimentação do público, você também tem que arrecadar e a bilheteria vai ter que refletir isso, você vai ter que atrair. Se as Exato, você pessoas se vai, atraem mais pelo filme dublado, vai é óbvio ser. que você vai programar o Claro, dublado. claro. Então, aí tudo E eu bem, queria saber né? como é que funciona, né, eu já te fiz essa pergunta antes, você falou um bocado, mas como que funciona esse mercado de exibição? Vamos supor, uma produtora aqui brasileira fez um filme, aí que você falou, tem a produção, a distribuição e a exibição. Como é que fica esse triângulo? Quem que é responsável pelo quê? A produção vai fazer ou vai executar Sim, o a filme? distribuição é aquela que vai colocar o filme no mercado. Aí, lógico, a gente está querendo dizer que o filme nasce ali e a primeira janela dele é para o cinema, né? A primeira, vamos Uhum, para as salas de exibição. Depois ele ainda tem a cauda longa, que é a exibição para os streamings. Depois você tem, talvez ainda tenha, uhum. não sei como é que está esse mercado, mas DVD ou então o aluguel. Então, você ainda E o, tem con- o- participação em festivais, às vezes sim, até antes a gente tem essas exibições em sim, festivais, é muito comum. Na verdade, eu acho que é quase a é, regra quando você tem, por exemplo, o- o Agente Secreto, né? aham, Ainda não estreou, mas já está já ganhando tá, vários prêmios, e tal. tá na Mostra de Cinema de Isso. São Paulo, Então, tá ganhou vendo? um monte, Então, a gente tem que é uma isso. forma de divulgação, Você né? tem o contrato de distribuição, né? Uhum. Então, essas empresas são especializadas e elas fazem a colocação do filme no mercado. E E o aí, como a mercado sala vem de, para a exibição. e aí para exibição vocês falam assim, esse filme interessa, esse filme interessa, esse filme Sim, interessa. você tem que ver aquele enxoval todo, né? Aham, Esses filmes. O que que te o interessa? catálogo, é. Tem filmes que você sabe que vai ter sucesso de bilheteria, tem filmes que você aposta, não é? E é interessante que isso também é uma questão de sensibilidade. Então, Uhum, o programador, ele é a alma ali uhum, do cinema. sim, Então, o que que vai acontecer? Ele vai entender o público dele, às vezes ele vai educar o público. Por exemplo, cinema de aham, arte é uma coisa que a gente tem que educar. aham, Mas, assim, você vai ter que atender aquela região. Então, sim. O você. que é mainstream, o que é Exato, mais exato. O que que é um direcionado, blockbuster? Então, é. e tem que ter espaço para todo mundo. Uhum, E o Parque Brasileiro Exibidor tem espaço ainda para crescer, né? É uhum, lógico, os investimentos são muito altos, mas tem espaço e eu torço para que isso aconteça, sim. porque assim a gente vai ter uma harmonia maior, né? Porque existe, na verdade, uma disputa grande por esses espaços. Ah, é? Eu não Por essa... sabia, tem? Sim, tem uma disputa por esses espaços. A gente pode observar quando tem. Eu gostaria de dar um exemplo clássico disso, Ah, mas aí nesse sentido eles se beneficiaram. Você se lembra do filme do Oppenheimer? Ele teve junto com a Barbie? sim, Shipparam os dois filmes, não é isso? Então eles assistam os dois, tal. é. E nesse caso os filmes eles se beneficiaram dessa propaganda. Mas quando você tem dois filmes que teriam sucesso ali dentro de uma E, única grade e é, naquela data, disputa de data,
isso prejudica um ou outro. É. Então, é isso, é a disputa do espaço na sala de cinema Uhum. mesmo, porque tem bastante filme para lançar, nem sempre a gente consegue atender uma produtora, nem sempre consegue atender, principalmente a distribuidora, que é com quem nós trabalhamos diretamente. Uhum. Então, porque não tem espaço E tem a questão suficiente. também da primeira semana, né, de exibição, Isso, que gente. é Então, tem que performar na primeira semana, que isso é é, bastante que é complicado. complicado, né? Porque a primeira semana é quando tem que puxar mais público para ver quanto Tem. tempo Agora, ali. você imagina para quem está exibindo. Aham. Então, você tem essa perspectiva de que as pessoas querem manter esse filme muito tempo em exibição. E para quem está exibindo, que tem que pagar o aluguel no shopping, que tem que pagar a luz, que tem que pagar a água, o ar-condicionado para você ficar feliz na sala, a equipe. Então, Tudo, assim, de tudo. repente esse filme, ele não performa o suficiente também pro exibidor que tá lá precisando pagar conta, Claro, gente. Então, e assim, contas altíssimas, né? Porque não é. exato! Então, isso eu gostaria de trazer, assim, gente, por favor, um pouco de solidariedade. A gente Vá pro tenta, cinema. a gente quer deixar o seu filme preferido, se pudesse, deixava um monte de tempo, mas é que vai chegar o boleto no final do mês e a gente tem que pagar. Aham. Então, assim, por favor, tenham essa compreensão e vão no cinema na primeira semana. É. Aí, gostou, vai de novo, gente. Como é que é? Leva o Gostou do filme, indica, não gostou, fica calado. não, indica também. Não vai lá, nem que seja pra você falar mal. Indica também, leva o seu sobrinho, né? Leva todo mundo. Leva todo mundo, convida os amiguinhos da escola, entendeu? Por favor, facilita pra gente também, porque as pessoas esquecem um pouco isso, sabe? Uhum. De que a gente está trabalhando com o negócio, e é um negócio de muita gente que tá sobrevivendo disso, dá muito emprego. Exato, é uma indústria muito Exato, grande. Eu acho que as gente. pessoas não têm essa noção É muito. A gente está falando da exibição, que é um pedaço e que já Sim. gera muito trabalho, gera E muita que vai coisa. precisar, né? Porque o que vai acontecer? A gente tem assim, a gente precisa desses espaços. Uhum. Todos ali são interdependentes. Tem que ter uma harmonia e tem que ter a compreensão do público também, que nem sempre você consegue deixar. Compreensão também, às vezes, dos produtores. Sim. Assim, na verdade, essa é uma dependência contínua e inevitável, e a gente tem que fazer isso com bastante harmonia, né? Sim, Para que sim. esse mercado continue florescendo. Eu acho que isso é E muito ter mais importante. incentivo, mais incentivo e assim, divulgação também, né? Porque, pelo que eu sei, o mercado audiovisual brasileiro, ele se o fundo da Ancine, o fundo audiovisual, é o fundo que já vem do próprio audiovisual. Sim, as Então, coisas se retroalimentam retroalimentam. ali. Então, não é às vezes me questionam, né? Quem não é muito da indústria cultural, fala assim: mas vai tirar da saúde para colocar no. Não, Gente, aham. não. Mas também eu gostaria, sobre essa questão, eu também gostaria de dizer que arte é saúde mental, no Saúde mínimo, mental, no mínimo. no mínimo, né? Então a gente tem isso. Traz segurança, sabe? Pois Traz. eu acho. Eu sou uma apaixonada, é meio complicado. Eu sou entusiasta também da né? tecnologia e Pois das artes. A Eu gente acho tem que tá lá. dá aquele respiro, sabe? Um respiro para a alma e do jeito que a gente Pois está é. hoje em dia de tanta correria, dá esse respiro. E é até curioso a gente falar de cinema, né? Que eu tava outro podcast, o que saiu na última sexta-feira, falando sobre o audiovisual. Foi com um diretor e a gente estava falando dessa questão do cinema agora, do audiovisual 9:16, que inverteu a tela, né? Que a tela, ao invés de ser deitada, horizontal, igual a nossa visão, virou a tela em pé. E que a gente, Olha. mais rapidamente, a gente perde atenção, perde atenção, perde atenção. Então, ir para o cinema te traz esse exercício Te traz. E eu acho focar. que isso, olha, isso eu observei na minha casa, com as crianças de casa, tá? Sim. Por exemplo, quando eu levava, elas tinham dificuldades, porque você, na televisão, quando elas começavam a frequentar, elas tinham intervalo, aí no cinema não tem intervalo, mas eu acho que isso também é didático. Vão criando hábito, vão criando, né, essa concentração maior. Quero dizer também que as pessoas precisam ser um pouco educadas no cinema. Gostaria de fazer um pouco esse questionamento, tá bem? Então não vamos ficar conversando com a amiguinha. Pois é, com a Não, amiga porque que apagou a eu tô luz. trabalhando com isso, gente, mas eu gosto de ver filme. Então, vamos lá, né, gente? Ninguém precisa ficar com o pé aqui na cadeira atrás de mim. Ou conversando, que eu acho, batendo papo, não que assim, é? fala assim, nossa, eu não te falei? Ali, Pois nossa. Não dá, gente. não dá, Eu não dá. lembro que uma vez eu tava assistindo um filme, e daí tinha uns garotos aqui atrás de mim, né? E eu tava assistindo o filme, e aí a mãe começou a chegar no clímax, no final do filme, e a mãe começou a ligar pra perguntar como é que ela ia fazer pra pegar, tal, transfere a localização, como é que funciona.
Eu respirei fundo, liguei pro menino e falei assim: avisa sua mãe que eu levo vocês, mas por favor, deixa eu acabar de ver o filme. Então, assim, tem umas coisas, né? Mas não sei se isso é É. frescura minha, Não, não, não é não, né? não é Mas não. às vezes É, as é. pessoas são um pouquinho mal educadas. Eu vou trazer isso neste Uhum, momento, porque eu é. acho útil. Eu também acho que é Tá? uma informação útil Fica aqui também para não. uma Uma, dicasinha. me sigam para mais Ok. dicas, Tá? Por né? Me favor, sigam siga para para mais. mais dicas de comportamento, né, na sala de exibição. Ju, e puxando aqui um pouquinho ainda para a questão dos menores, do trabalho infantil. Tem tanto na ECA quanto na ECA Digital, que a gente colocou essas questões de não pode trabalhar até depois, salvo engano, 9h30 da noite, tem que apresentar para o juiz para ter o alvará, toda a ordem do dia, como que vai ser a gravação e etc. Mas vai de acordo com a mesma lógica de adulto, 8 horas por dia, com Ah, intervalo? não, não, Não. não, 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 não. Não? Não, bebês, se eu não me engano, são 2 horas diárias. Aham. Aí você vai, com relação à faixa etária, você vai tendo, por exemplo, 4 horas. Então, eu acho que a Vai. partir. Você tem essa segmentação, tá? Uhum. Eu acho que bebês, eu tenho certeza, são 2 horas. Depois a gente tem Hum. o intervalo ali que vai até 6 anos, que pode ser 4. Mas Aham. eu não quero fechar a questão sobre isso, Porque, para a gente para não. eu não errar. Tá. Então, mas Aham. é isso. A Mas gente tem, tem. de acordo com a faixa etária, nós temos ali a limitação da Uhum. carga horária, tá? E eu gostaria de falar um pouquinho Essa sobre da faixa etária, da classificação exato, da indicativa. classificação Isso, indicativa. isso é curioso Eu queria também. falar. É. Muito bem, isso não está fechado ainda, tá? Uhum. Então, o Ministério da Justiça tem tratado, se eu não me engano, houve até há pouco tempo ali uma consulta pública, mas eu acho que eu vou fazer uma questão assim, para gente que está no cinema, isso atrapalha um pouco. A classificação A indicativa. classificação, porque o que acontece? Muitos filmes pegam 18 anos, por exemplo. E que. Dali 15 dias a pessoa está assistindo, a pessoa menor de idade estará assistindo esse filme no streaming. E para o exibidor Eu deve não ser posso, terrível. eu não Deve ser posso. terrível. Então, o que que acontece? Assim, olha, filme com 18 anos, abaixo ali de 15, nem com o pai entra, tá? Aham. Então, o que que vai acontecer? Precisaria dar uma olhadinha com carinho nisso para a gente não cair numa questão de hipocrisia, E não é? adaptar aos dias de hoje, né? Porque Pois justamente não é. cair na hipocrisia. E o meu background, né, vem das artes, também vem da comunicação, mas vem das artes visuais também como produtora de exposição. E tinha muita questão que era isso. Ia exibir uma exposição de um artista renascentista onde retratava, tinha uma mulher, não é nua, mas que parecia, sei lá, um seio ou alguma coisa. Ah, não, isso já é Então, 18. É assim, gente, essa não pode. criança ou esse menor de idade não vai poder Uhum. nunca ir para uma Itália, para Florença, que tem a imagem de Davi gigantesca, Pois de todo é. tamanho. Então vira a. É, Bate na a gente hipocrisia. tem que tomar cuidado com essa coisa da, É. da, da sensibilidade extrema, Uhum. porque Claro, a gente não está falando de a gente não, adultização, não está não, falando pelo de amor de Deus, nada não, disso, mas a sabe? gente tem que ter um Uhum, limite, tem que ter um cuidado nisso, porque uhum, óbvio que o mercado vai se autorregulamentar, a gente tem que confiar um pouco também que os pais têm um é, bom senso, que sim. vai trazer o produto que o filho vai consumir dali uns dias e você pode trazer como Aham. responsabilidade para eles assistirem dentro do cinema, que isso não vai melhorar a experiência deles, como eu disse logo no começo, né? É uma experiência diferente, então vai melhorar a experiência deles com esse Uhum. produto, vai facilitar para a gente, porque a programação vai ser melhor, a gente vai ter mais espaço, vai ter mais público. Às vezes você tem um filme que você sabe que vai ter uma bilheteria muito boa entre os adolescentes, mas eles são alijados dessa situação. Não tem condições de assistir por conta dessa Da classificação classificação. etária. Então, assim, cuidado, É. eu acho que tem que ver isso com bom senso, está Uhum. sendo discutido, e eu espero ter ali uma positividade com relação a esse cuidado. Porque eu falei de streaming, né? Mas Uhum. a criança vê isso no celular, gente. Exatamente. Então, não vale É. a pena a gente Uhum. ficar tapando sol com a peneira. A gente sabe o que vai Ou virar acontecer. refém disso, prejudicar um Exato. segmento Mas numa e é coisa, isso que você falou, você prejudica um um segmento, segmento. porque vai ter acesso da mesma Exato. maneira. Então, não é justo É, também, não é? E a exatamente. gente está fazendo, nós temos todo o cuidado, a gente Uhum. pede o responsável que esteja junto, confere Sim. isso. Então, assim, é importante, É, sabe? É importante trazer essa discussão à é. baila, Essa sem é muita, um. sem muita paixão, porque senão você vai Sim, dizer, não, isso não pode. Calma. Vamos respirar e sim. pensar, equilibrar ali os interesses É, para trazer esse público que é. vai ter a exposição de qualquer maneira. De qualquer maneira, vai ter De qualquer exposição maneira. até, de repente, coisa muito pior e tal. E eu Pois acho, o é. que que acontece também? Eu lembro,
quando eu era adolescente, né, que tinha classificação indicativa 18 anos, pra mim já era aquela coisa assim, eu tenho que ver esse filme porque vai ter coisa que eu não posso ver. É. E aí eu lembro quando eu fui ver aquele filme O Exorcista, Puxa. que eu demorei um tempão pra ver porque era Aham. 18 anos, e eu falei assim, eu não vou ver porque vai ter Aham. coisas. E quando eu assisti, eu falei assim, mas é isso, tipo, tudo bem, Aham. tem violência, tem Aham. umas coisas que pode causar algum tipo de confusão Aham. mental ali, mas não precisa ser tão justo, né? Tão rígido, sendo que a informação vai chegar. Vai chegar, a informação vai Vai chegar. chegar. Acho E que esse agora é o problema. o que eu vi pela ECA Digital também é que Aham. vai ter uma questão com relação a redes sociais e plataformas digitais que vai estar, a conta do menor de 16 anos de idade vai ter que estar linkada a um Sim, responsável. necessariamente. Voltando Necessário. então nesse assunto, também vai ter aquela questão de proibição de jogos, proibição de acumulação ou extração excessiva de dados, porque daí você Exato. não vai poder ficar oferecendo O tempo, joguinhos, recompensas, né? Então, quanto vai ter pai já tudo teve isso. o cartão chegar Surpresa! aquela Não, gente, então vou fazer isso, né? Verifiquem essa situação. essa questão, por acaso, eu sou super de acordo, mas é isso, assim, a Então, classificação e esse controle que Uhum. você vai ter é mais difícil de fazer do que o controle que a gente faz no cinema, porque o responsável está ali junto fisicamente, não é? Então, Exatamente. assim, agora, eu acho que você pode abrir um pouco esse espaço. Tem alguns filmes que, na minha opinião, Uhum. teriam uma classificação etária menor sem nenhum problema, e a fiscalização é bem mais fácil, o controle é mais fácil, Sim. e assim, você tem sabe o que você está vendo. Diferente, às vezes, do que uma criança está vendo no celular, que, enfim, algumas plataformas, de fato, serão exigidas, não são algumas, todas serão exigidas, mas assim, mas o controle é até mais difícil. Não, exatamente. E o controle parental para um menor de idade entrar numa sala de cinema acaba sendo isso, bem maior. A gente tá ali, gente. Vocês estão vendo? O cartaz está ali, a gente está ali para, né, para te servir, na verdade. E estamos abertos, estamos. A coisa Mas é interessante você falar que essa questão da classificação indicativa está sendo revista, porque realmente tem. É importante, para a gente seria importante. É muito importante. Para as artes visuais também, porque é isso. Por vezes tem obras que são maravilhosas. Eu vou confessar aqui, não sei se a minha cunhada vai ver, tá? Então, eu levei o meu sobrinho para um filme. A gente foi escondido dela. Não sei se eu podia falar isso aqui, mas enfim, né? Ninguém é perfeito. Mas assim, o sobrinho dele, ele tem 18. Não, mas deu tudo certo. Mas no caso eu era adulta responsável. Estava junto. No caso, era o segredo entre vocês dois, e agora publicamente. Não tem problema, acho que ela não vai me convidar pro Natal. Não vai. Tudo bem, vai dar tudo certo. Ai, gente, mas e o que mais que a gente pode falar aqui para esse nosso público, Ju? Deixa eu ver o que eu posso aqui. Gente, eu fiz uma cola aqui para ver o que eu trazia para vocês. Eu tô com três páginas aqui de cola falando sobre a transparência, a responsabilização e a cultura digital, que era isso. A proteção digital não é apenas sobre filtros e proibições, é sobre educação social mesmo. Sim. Que eu acho que vai ter que ter essa questão do caminho, né? Da transparência, responsabilidade e cultura. E nesse sentido, a gente já está fazendo um bom caminho através dessa leitura, né, desse vídeo do Felca, que teve. O Felca, se não me engano, ele é o influencer mais seguido hoje em dia no Brasil. Então, ele conseguiu furar, né, qualquer tipo de ele conseguiu. Então, assim, de barreira que tivesse, ele trouxe isso. Achei parabéns para ele. E parabéns para a sociedade brasileira, porque todo mundo, de certa forma, abarcou. Mas se abarcou, eu acho que é porque estava muito evidente, não? Sim, e eu acho que é geral, entendeu? Independentemente de como você pensa. E foi pipocando. Olha, tem que regulamentar aqui. Isso foi sendo um chamado, e eu achei importante. E até demorou um bocado, né, para chegar, mas é isso. Assim, a lei chega. Gente, o direito está seguindo. A vida é muito mais criativa. Ela vai acontecendo e o direito está correndo atrás. A gente está correndo atrás para entender, né, o que vai. Às vezes a gente está sentando em cima um pouquinho também, até para deixar desenvolver um pouco, que eu sou isso na lei na PL 2338, da inteligência artificial. Tá. Que eu, de certa forma, eu gosto dela estar parada, porque é isso, para ver aonde chega. Porque eu quero ver filme dublado do Tom Cruise falando em português do Brasil com a voz dele. Você não vai nesse. Você vê, o Bruce Willis, ele liberou
as Uhum, imagens, tudo. uhum, Você tem, se eu não me engano, você já tem filmes produzidos com ele, uhum. que ele liberou imagem, tudo é inteligência artificial. Se eu Sim, não me engano, até também ele teve um probleminha de, enfim, de é, saúde, não é, consegue atuar, tem essa uhum, questão. é. Teve também uma atriz, agora, gente, eu vi, é perfeito, Quem né? Uma atriz que, na verdade, é completamente produzida por inteligência artificial, aquilo me deu arrepios. a Mas da atriz hollywoodiana, a gente é falou dela essa, que ela é falou. maravilhosa, Então, sou maravilhosa. contra. Ai, gente, não sei, me dá um arrepio. Eu O, vou ter que aprender isso ainda. O Zuckerberg também, ele, a propaganda Ah, através acho que é a Google, a Meta, não sei. Você pode fazer uma reunião, você brasileira falando com uma ah. pessoa chinesa, a pessoa falando em mandarim, mas você vai escutar em português e Mas aqui eu vice-versa. gosto. Eu Agora, acho eu gosto maravilhoso. até a página 2, porque também a gente, em algum momento, alguém vai ter que aprender a falar mandarim? Não? É, Exatamente, porque senão a gente vai vai, atrofiar a vai cabeça atrofiar. também um pouquinho, Eu né? queria falar uma coisa que eu tinha anotado para contar para vocês, que eu achava curioso, do Tom Cruise que você falou. Ah, sim. Não, eu não quero ver o Tom Cruise, não, dublado Eu... com. Enfim, já temos aqui uma divergência, a É, amizade acabou agora, a gente foi um é. prazer. Não, mas E eu vou assim, ver ainda no seu cinema. por favor, Ah, por é, favor. dublado. Não, É ele não, falando. dublado, tudo bem. Aham. Mas o Tom Cruise teve um papel importantíssimo depois da pandemia. Queria No... trazer isso também. Foi Sim. legal. Eu acho que, se não me engano, em 2022, quando ele foi lançar o Top Gun Maverick, ele fez questão. Houve pressão, mas ele fez questão de dizer o seguinte: olha, eu lanço este filme no cinema. E, gente, vamos lá. Aviões, aquelas malabarismo todo, o E aquele som. som, como é que é? O Pois surround, que você é, vê gente. Então, esse filme, ele nasceu, a identidade dele, o DNA dele é cinema, É. tá? Então, óbvio, você vai aproveitar também, se você Uhum. assistir, mas ele nasceu para isso, foi produzido para isso. Então, e ele fez questão. E naquele momento, a gente precisava de um De blockbuster, a gente precisava das pessoas virem pós-pandemia, para cá né? e É. entenderem, falar, olha, isso aqui é uma magia que não tem em outro lugar. Então, eles, de verdade, Aham. ele é um herói da indústria, não Entendi. é? É. Gostando dele ou Ele ou não, não, polêmico ele ou é um não. herói da indústria. Sim, Óbvio que eu assisto os filmes dele pela trama, óbvio, claro. pela trama. É. Mas assim, Até porque ele desse... na- mas assim, de qualquer maneira, ele é um herói dessa Sim. indústria, porque ele fez questão e ele pagou para ver e as pessoas responderam. O público Foi. voltou, foi assistir, o Foi. filme foi um sucesso. Deve Aliás, ter o sido filme uma. é e muito legal mesmo, então eu Não gostei. vi, não vi no cinema. Ah, Mas, obrigada, Laís. porque eu Tudo não, bem. eu tava ainda com medo de sair Em 2022, né, cara? é, Não, já dá, vai já outra dava, vez. né? Já Aham. dava, não. Eu confesso Foi um que eu momento tenho que. desesperador, viu, gente? É, Olha, e aí eu falo dos amigos todos, assim, um sofrimento da generalizado, um pandemia. desespero, uma incerteza. Graças a Deus, ficou lá Passou. para trás, tá tudo certo. No mercado, na parte, né? Nessa época, Exibição também não não tinha tinha exibição, como, não tinha gente, não tinha exposição, não tinha nada, nada. não tinha nada. Gente do céu, para, Parou, para. Então, parou. Então, passou. foi. Tá tudo Mas, certo. gente, eu acho que é Aham, isso por hora, né? certo. Ju, muito Aham. obrigada pela sua companhia agora. Imagina, foi um Vamos prazer. combinar que a gente vai Aham. todo mundo no cinema ver o filme Por favor. Não, dublado, calma. Não vai no cinema, vai no melhor no cinema. melhor cinema. Topázio Cinemas, no Polo Shopping Indaiatuba, no Jaraguá também, no Shopping de Como é que Jaraguá. chama? O Topázio? Topázio Cinemas. Topázio Estamos Cinemas. aí há 61 anos, divertindo o nosso público, Elas estão, contando eu com não. você. Não, e assim, peço para que todos assistam, então, né, na Mas fazer nossa esse rede, esforço, e muito legal. além da rede da Ju, também, mas Uhum. fazer esse esforço de ir para o Tá, cinema, tudo né? bem, vai pro cinema, vai pro É, concorrente. O mais importante para mim é que você tenha esse fazer hábito, que de. você Porque é muito vá. saudável, você Aham. está gerando Tá, pois é. renda, você está movimentando a indústria e. Gente, é a luz em movimento, é a história que está sendo contada. Enquanto houver boas histórias, enquanto existir essa magia, o cinema não vai morrer. A gente tá, É, sabe, a gente vai lutar para isso, a é. gente vai lutar para que você tenha o seu espaço, a sua telona Sim, ali sim, garantida. sim. E é Vai ser maravilhoso. muita gente que trabalha no Ai, audiovisual. Então, gente. assim, é um mercado maravilhoso. E, até agora, só prolongando um pouquinho, mas eu fiz mestrado em produção audiovisual, né? Sim, Na aham. Inglaterra. Olha, E o mercado inglês audiovisual aham, é muito bom. Só que a gente sempre falava, sempre nas aulas lá em Londres, falava-se olha, obviamente, Hollywood, do mercado aham, ali, que é o Hollywood, mas tem o indie norte-americano, que é muito bom também, né? O tá. cinema indie, mas falava-se da Nigéria, Olha lá. da Índia, Bollywood,
e do cinema brasileiro, Sim. que na época era a Cosmética da Fome, que quando eu fiz também, que era depois da Aham. Estética da Fome, foi quando teve aquele renascimento Tá. do Terra Estrangeira e etc. E aqui eu acho que fica um pedido também que as pessoas percam preconceitos com relação ao filme nacional. Gente, o filme é muito Exatamente. bom, É muito bom. sabe? É muito bom. Não, Vamos e tem lá. desde os filmes mais, assim, intimistas, desde o cinema Sim, pernambucano, e até os mais blockbusters. Gente, o Paulo sim. Gustavo era maravilhoso, Pois que é, uma perda. perda. Minha Mãe é uma Peça. As Aham. comédias que tem também, gente, Sim, vai, vai vai assistir, vai que assistir. vale a Vale a pena, pena é a mesmo. nossa gente que tá ali, É, vale a pena. Eu, é. eu, eu, eu assisto, eu não tenho, a gente não pode ter preconceito, De jeito gente. nenhum. É. Nenhum filme é ruim, vai Uhum. depender da sensibilidade de cada um, vai depender do que a pessoa também É. está procurando naquela E é hora, até bom para não ter é? repertório, né? Para Ah, ver assim. e eu tenho problema, tá? Se vocês forem me encontrar, gente, se vocês forem assistir Harry Potter, que vai agora, né, voltar. Uhum. Se vocês me virem vestida de bruxa, não assustem, não tem problema, eu vou estar lá porque eu incorporo. Eu fui de Barbie quando lançou a Barbie. Gente, adorei. Adorei, eu me divirto. Isso eu não sabia, E não, as gente. pessoas fingem que. Eu já tive amigos de longa data que disseram assim: não, não conheço, Não não conheço. conheço. Mas não tem problema, eu pago esse mico com alegria, com alegria. Tá tudo certo. Isso é isso. Aham. Ju, muito obrigada. Imagina. E Eu que agradeço, foi uma espero te delícia. receber aqui novamente. Quando você quiser. E muito obrigada a vocês. Eu Aham, prometo que a gente vai fazer uma outra pauta. Hoje a gente teve problemas técnicos, mas a gente vai ter aham. uma outra gravação para falar especificamente do ECA Digital e da Lei Felca, né, que é a mesma coisa. Fica o meu lembrete aqui para a Presidência da República de colocar o L ali na lei, porque eu tenho toque. E vamos falar ainda mais, ainda talvez em dezembro a gente vai ter um programa específico sobre classificação indicativa. Então a gente vai aprofundar esse tema que realmente precisa ser revisto. Tá certo. É isso, muito Aham. obrigada. Tchau, tchau. Até logo. Obrigada. Ah,